Continuando, então, eu chamo agora o professor Dr. Paulo André Quimaide. O professor Paulo é especialista em Neurologia e Neurofisiologia Clínica do Centro de Neurologia de Campinas e presidente da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, com o tema Fatores Prognósticos da Esclerose Lateral Amiotrófica. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Élica. É um prazer estar aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o prognóstico da esclerose lateral amiotrófica. Agradecer ao professor Acari, que certamente inspira muitos de nós aqui presentes. Prognóstico pode ser traduzido como uma previsão também. E eu trouxe alguma coisa interessante só para chamar a atenção de vocês. O prognóstico é a arte de prever o futuro, né? Não no sentido de prever o futuro de vidência, né? Nós vemos aqui nessa imagem um médico do período da Renascença, do século XVI, e que ficou muito famoso pelas suas previsões a partir de vidência. Dr. Michel de Nostradame, conhecido por todos como Nostradamus. Mas, pode passar, acho que tem que passar, né? Nós estamos abordando um assunto bastante sério, né? Um assunto médico bastante sério, e que não cabe fazer colocações a respeito de evidência. O médico hoje trabalha com evidência, e a evidência nós aprendemos com os historiadores, que elas são obtidas a partir de fatos, a partir de história, a partir de pesquisa. E eu não podia deixar de citar um professor ilustre, Dr. Jean-Martin Charcot, que foi quem fez essa descrição dessa doença no século XIX, com bastante detalhe e praticamente sem tecnologia alguma. Pode passar. Não é possível conceber a palavra prognóstico da esclerose lateral amiotrófica hoje sem a gente falar de uma equipe multidisciplinar. Então, quando a gente pega o programa aqui do evento, a gente consegue ver que existem aulas que abordam todos os aspectos e que interessam a diversas áreas. Então, hoje, um dos fatores prognósticos mais importantes para o indivíduo com esclerose lateral amiotrófica é o segmento por uma equipe multidisciplinar. Isso realmente tem um impacto em relação à doença. Pode passar. Quando a gente vê um indivíduo e dá a ele um diagnóstico de doença do neurônio motor, esclerose lateral amiotrófica, inicialmente, a partir do momento que nós damos esse diagnóstico para ele, o prognóstico começa a ser necessário. Então, aonde termina, vamos dizer, o diagnóstico, começa e agora? O que eu vou fazer? Quanto tempo eu tenho? Eu tenho algum tempo? Eu vou morrer agora? Eu vou morrer em quanto tempo? Né? Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com o professor Acari, eu vou dizer isso, eu nunca tive a oportunidade de dizer isso a ele pessoalmente, vou dizer aqui na frente de todo mundo, mas ele me despertou para esse lado. Depende da forma como você aborda o paciente, você dá a ele força para continuar ou você tira dele toda a esperança. Nós médicos temos um problema muito grave, nós queremos tratar, queremos curar, nós queremos bons resultados. Né? E quando nós nos deparamos com uma doença que tem uma evolução tão grave como a esclerose lateral amiotrófica, tão incapacitante ou cruel, eu diria cruel, acho que a palavra melhor define. A primeira coisa que o médico geral quer fazer é: você tem uma doença aqui, eu preciso ver o que eu vou fazer, eu vou encaminhar você e encaminha ele para outra pessoa, sem entrar em detalhes e nada, não fala nada. Geralmente é isso que é feito. A gente não quer lidar com aquela dificuldade, a gente quer se livrar daquilo. Então isso dificulta e deixa cada vez mais longe
aquela luz que a gente vê no final do túnel, né? Com o advento da tecnologia, do preparo, eventos como esse que esclarecem, que dão conhecimento, e com a mudança um pouquinho da visão para uma visão multidisciplinar, o que acontece progressivamente é que essa luz, a gente vai conseguindo enxergar um pouquinho mais. Pode passar, pode passar, pode passar. E a escuridão vai ficando menor. A gente vai conseguindo ver com mais clareza o que a gente precisa ver. Pode passar. Bom, entrando então diretamente no assunto. Tem como tirar esse microfone daqui? Não? Ligado? Eu prefiro falar olhando o que eu vou falar. Falando de esclerose lateral amiotrófica, dividindo de uma maneira apenas como bulbar e apendicular. Apendicular é o que acomete os membros. Nós temos uma sobrevida média de 2 a 3 anos na forma bulbar e de 3 a 5 anos na forma apendicular. Em estudos populacionais, estudos coorte, embora esses estudos tenham uma variação muito grande nas diferentes populações, num estudo coorte, a gente tem 48% aproximadamente de sobrevida em 3 anos e 24% de sobrevida em 5 anos nessa doença. Mas, em torno de 4% desses pacientes sobrevivem mais do que 10 anos. Pode passar. A curva que a gente vê de sobrevida em meses, né, a partir do início dos sintomas e a partir do início do diagnóstico feito, apresenta uma lacuna de em torno de 20 meses aproximadamente entre o início do sintoma e o diagnóstico. Então, muitas vezes, a gente leva um ano e meio para fazer o diagnóstico dessa doença em média. Tá? Pode passar. Eu usei como base 2 artigos. Os 2 artigos são de 2002 e 2003, publicados no Neurology, e que eu acho que explicitam de uma maneira melhor e mais prática o assunto que eu vou falar. Então, esse artigo do Del Águila, ele, analisando 180 pacientes em 12 meses, 24 meses e 38 meses, ele observou uma sobrevida de 66% nos 12 meses, 38% em 24 meses e 18% em 36 meses. Pode passar. Um outro item que ele analisou, a idade. Então, nós sabemos que quanto mais jovem o paciente, maior é a chance de uma sobrevida longa. Tá? Então, ele observou nos 12 meses, comparando aqui, menor de 44 anos ou maior do que 65 anos. Eu vou pegar os extremos, tá? Menor do que 44 e maior do que 65. Em 12 meses, a sobrevida era 28 pontos, 26 pontos maior nos indivíduos mais jovens do que nos mais idosos. E à medida que esses meses iam passando, essa diferença ela se acentua, tá? A favor dos indivíduos mais jovens. Pode passar. Em relação ao sexo, volta 3 slides, por favor. Em relação ao sexo, nessa mesma curva... Opa, voltou demais. Naquela curva, na próxima, Nessa curva, a gente dividindo homens e mulheres, separando homens e mulheres, nós vemos que a evolução ela é mais rápida no sexo feminino do que no sexo masculino. Tá? Pode passar, voltar naquele ponto do sexo próximo. Aí. Então, com 12 meses de evolução da doença, nós observamos que 70% dos pacientes do sexo masculino sobreviveram, 60% do sexo feminino, e com 36 meses, quase 30% do sexo masculino e 7% do sexo feminino. Então, existe uma diferença entre homens e mulheres. Pode passar. Em relação ao início, o local de início dos sintomas, né? Se esse local é apendicular ou se ele é bulbar. Então, como nós havíamos dito, nos indivíduos que têm acometimento da forma bulbar, a sobrevida é menor. Já nos 12 meses iniciais, em torno de 73% na forma apendicular e 49% na forma bulbar. E em 36 meses já é em torno de 50% de diferença, 23% na forma apendicular e 11% na... Então, a cada 3 pacientes, 2 teriam a forma de extremidade e 1 apenas teria a forma bulbar
depois de 36 meses de evolução. Pode passar? Um dado interessante seria em relação aos meses dos sintomas em relação ao diagnóstico, né? Então, em quanto tempo eu consegui fazer esse diagnóstico? Em quantos meses eu levei para fazer esse diagnóstico? Bom, se eu levei muito tempo para eu fazer o diagnóstico, se eu levei 24 meses para fazer o diagnóstico, né, uma parte da população que já tinha sintomas se foi. Né? A gente viu que aqui em 12 meses, 66% dos pacientes que têm a doença, 34% já foram, 66% sobreviveram. Então, quando eu faço a avaliação com 12 meses, eu já estou avaliando uma população reduzida em relação ao início, tá? Quando começaram os sintomas. E à medida que essa doença vai progredindo, que vai diminuindo essa população, é uma coisa óbvia. Quanto mais tardio eu demoro para fazer o diagnóstico, mais tempo esse doente sobreviveu. Então, mais lenta essa doença progride, mais dificuldade talvez o médico tenha para fazer esse diagnóstico. Né? Então, quanto mais difícil é de fazer esse diagnóstico, quanto mais tempo eu levo para fazer esse diagnóstico, isso parece estar relacionado com uma sobrevida maior, a doença progride mais lentamente. Pode passar? Existe uma escala de severidade, né? E o índice de corte utilizado pelo trabalho foi 31, acima de 31 ou menor do que 31, e observando a sobrevida, quanto mais pontos você tem em relação a essa escala que foi utilizada no trabalho, melhor você está. Né? Então, quanto mais pontos você tem, maior é a sobrevida, isso tanto em 12 meses, quanto em 24, quanto em 36 meses. E o tempo de fonação, que pode ser avaliado de algumas formas, esse colega coloca como 13,3, uma pontuação que ele estabeleceu, 13 segundos, a partir de 13 segundos de fala. Se você fala mais do que 13 segundos continuamente, ou fala menos, você teria o fôlego mais curto ou um fôlego mais estendido, e isso teria também uma relação com o prognóstico. Quem consegue falar muito mais tempo tem uma capacidade ventilatória maior, uma capacidade de articulação da fala por mais tempo, e ele tem uma sobrevida melhor. Pode passar? Seria esse último item. Pode passar. Bom, o outro trabalho do Chior, acho que é Chior que deve falar, é italiano, também está publicado no Neurology. Ele aborda esses parâmetros, né, para fazer a avaliação prognóstica, que seria a capacidade vital forçada, a presença ou não de gastrostomia percutânea, a evolução da perda de força ou da fraqueza muscular, o comprometimento bulbar, o acometimento bulbar, o diagnóstico do escorial, se é definida, se é provável, se é possível, né? E o uso ou não da medicação. Tá? Então, esses são os parâmetros que ele utilizou. Ele faz uma análise multivariada, né? Então ele estabelece uma razão de 1 para aquela que tem o melhor prognóstico e faz a comparação dos outros grupos em relação àquele 1, estabelecendo quantas vezes eu tenho, qual a minha taxa de risco em relação àquele grupo inicial, aquele grupo controle. Então, pode passar. Em relação à capacidade vital forçada, então, para os pacientes, o que é capacidade vital forçada? Seria o volume que o indivíduo consegue inspirar com força e expirar com força. Você tem um volume, que a gente chama de capacidade vital, utilizando o esforço de inspirar e o esforço máximo de expirar. Tá? E observaria em 6 meses e faria análise desses pacientes 6 meses depois. Bom, se ele tiver uma perda de 3% por mês, ou seja, 18%, ele passa a ter um risco de 5,72 vezes em relação ao grupo controle. Tá? Em relação ao grupo com a doença, mas que tem menos de 3% de evolução. Tá? Então, talvez, eu acho que o índice realmente preocupante é a capacidade ventilatória do paciente. Interfere muito na sobrevida. Pode passar. Em relação à gastrostomia percutânea, ele considerou só a presença ou a ausência. Então, considerando os pacientes que têm a gastrostomia percutânea feita e aqueles que não têm, né, os que não têm um risco
de 3,89 vezes em relação àqueles que possuem. Pode passar. Essa progressão da força muscular foi avaliada em grupos musculares de um lado, grupos musculares do outro, utilizando o MRC, né, que é o Muscle Research Council, que é uma tabela que a gente usa de graduar a força muscular de 0 a 5. Então, você pega, por exemplo, força de flexão do bíceps de um lado, está 5, do outro está 5, 5 mais 5, 10. Avalia em 8 grupos musculares, a soma total dá 80. Nesses outros grupos musculares das pernas, também direita e esquerda, então daria 70. Dos músculos cervicais, flexores e extensores, são 2 grupamentos, flexores e extensores, 5 mais 5, 10. Então 10 aqui, a somatória total de scores de 160. Eu avalio esse paciente no início, 6 meses depois, e o grupo que apresenta um decréscimo de 1,5 por mês, então uma queda de 9 pontos em 6 meses, ou acima desse valor, ele passa a ter um risco de 2,32 em relação ao grupo que evolui mais lentamente, que tem uma força menor. Pode passar. Uma força melhor, né? Em relação à idade, foram divididos menor do que 50, 50, 60, 60, 70 ou maior do que 70. Nós observamos um progressivo aumento do risco, até chegar a um risco de 2,7 nos pacientes com mais de 70 anos que desenvolvem a doença. Pode passar. Todos esses valores são considerados estatisticamente, são significativos, né? O acometimento bulbar tem um score aqui que talvez as fonos ou algum otorrino que esteja presente saiba até explicar melhor, eu não conheço, tá? O score de Apple modificado. Ele atribui uma pontuação para fala de 3 a 0 e de deglutição de 4 a 0, a somatória desses scores de 7. Então, se você tem uma queda de 0,6 pontos, você passa a ter um risco aumentado de 1,6 em relação ao grupo que não tem essa progressão. Tá? Pode passar. E em relação ao diagnóstico do EL-score, comparando provável, possível e suspeito, né, com o definido, quando você tem o diagnóstico definido, a sobrevida, você tem um risco de 1,55 em relação ao grupo que tem o diagnóstico de possível, provável ou suspeita. Tá? Pode passar. E o único tratamento que nós temos disponível até hoje, me corrija aí o professor Zacarias se eu estiver errado, mas até onde eu consegui fazer o levantamento para essa apresentação, o Riluzole realmente foi a única medicação que mostrou alguma interferência na evolução da doença. Então, um risco de 1,36 naqueles que não usam a medicação em relação aos que usam a medicação. Pode passar. Isso é uma pincelada, né, sobre os fatores que determinam o prognóstico. Nós podemos ver naquela última tabela que os fatores mais proeminentemente determinantes seriam a ventilação e a presença da gastrostomia ou não, né, e são medidas que nós podemos adotar para prolongar a sobrevida do paciente com qualidade. Eu coloquei isso aqui porque eu não posso deixar de falar nisso, que isso está presente na nossa conduta diária, que é o artigo 41 do nosso Código de Ética Médica, essa última edição, que fala que abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal, é proibido. Tá? A gente se depara com situações como essa quando a gente está diante de uma doença que tem um comportamento cruel, como o da esclerose lateral amiotrófica, mas a gente não pode ceder a esse tipo de tentação. No seu parágrafo único, que aborda especialmente a esclerose lateral amiotrófica, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Muitos pacientes com esclerose lateral têm a sua consciência, o seu raciocínio preservado e o que a gente tem de dificuldade realmente é de estabelecer muitas vezes uma comunicação com ele. Mas ele tem, muitas vezes, a condição de determinar o que ele quer.
que seja feito em relação a uma opção terapêutica. E nós temos a obrigação de tentar entender. Tá? Era isso que eu tinha para falar, agradeço a atenção. Muito obrigada. Agora a gente vai fazer um breakzinho e para isso vou chamar a Heloísa aqui na frente. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a atividade que foi proposta, que foi entregue para vocês e a gente vai conduzir um pouquinho, relaxar, para voltar e fazer o último bloco. Bom, gente, a ideia é colocar na folhinha ou na flor uma mensagem para a gente depois amarrar naquela estrutura lá de arame como a árvore. E isso seria a nossa mensagem final de sentimentos, emoções, todas as coisas que podem advir dentro de, assim, que a gente possa transmitir às pessoas. E se caso vocês não consigam os lápis aí, às vezes para colorir ficou um pouco claro, pode escrever caneta a mensagem para ficar mais clara. Tá? E assim que vocês fizerem, ou se quiserem entregar amanhã também, tudo bem, com uma palavra ou com um textinho, pequeno texto, uma frase, pode entregar para o pessoal lá na frente. Obrigada.